compositor, missionário e coordenador de AMS, também analista de sistemas e professor. Ele é natural de Recife, Pernambuco, escreve cordéis, músicas, além de gerenciar projetos sociais com crianças carentes das favelas e comunidades em situação de vulnerabilidade. Pastor Henrique da Penha é casado com Rebeca da Penha e pai de Melody, e tem a missão de levar a mensagem de fé, esperança e amor. E hoje temos a honra, o privilégio e o prazer de tê-lo conosco aqui no Palavra Verdadeira, o pastor Henrique da Penha, também é nosso vizinho, né? Moramos no mesmo condomínio, ali em Piedade. E, pastor Henrique, vamos, antes da sua saudação inicial aos ouvintes, né? E nosso bate-papo aqui, nossa entrevista de hoje, vamos nos dirigir ao trono da graça do nosso Deus, com a oração inicial do nosso programa de rádio de hoje, Palavra Verdadeira. Vamos falar com Deus? Pastor Henrique nos dirige ao trono da graça de Deus. A oração é a respiração da alma. Pare tudo. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer por essa manhã que o Senhor nos concedeu. Aqui estamos, Senhor Deus, diante de Ti, junto com nossos irmãos, para levar a mensagem poderosa do Evangelho através das ondas sonoras do rádio e da internet, e aonde, Senhor Deus, a Tua palavra chegar através da nossa voz. Possam os corações serem tocados e o Teu Espírito Santo ter liberdade de operar através de nós. Fica à vontade, o doce Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue usando esse mecanismo, esse meio de comunicação para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte Ô glória, vem Jesus, liberta. Como é lindo aí o ritmo nordestino, né? O ritmo do meu pai, pastor Henrique da Penha. Meu pai foi de João Alfredo, né? O saudoso Manuel Felipe Corrêa, mais conhecido como Manuel Vermelhinho, né? Por isso que eu sou vermelho. Ele foi comerciante ali em Ponte dos Carvalho, tem uma mercearia chamada Mercearia Nova Vida. E esse ritmo nordestino está no meu sangue, né? Está na minha origem. E que honra, que prazer hoje estar recebendo, como falei, um amado pastor, cordelista, sanfoneiro, compositor, missionário e coordenador de AMS, também analista de sistemas e professor. Ele que é natural de Recife, Pernambuco, escreve cordéis, músicas, além de gerenciar projetos sociais com crianças carentes das favelas e comunidade em situação de vulnerabilidade. Pastor Henrique da Penha. A graça e a paz, pastor Henrique da Penha. Seja bem-vindo ao programa Amém, Palavra meu querido, Verdadeira. meu querido irmão Cosmo, para nosso irmão Cosmo, né, José Cosmo, prazer imenso estar aqui com você, estar aqui levando essa palavra através da rádio, né? Não sei se eu tinha compartilhado com o senhor, mas eu, em um bom tempo da vida, também fiz um programa de rádio, né, chamado Eis-me Aqui. Amém. Radialista também, tá vendo? Também, né? Uma série de habilidades, né? Então, mas assim que o Senhor nos fez, né? Para a sua glória, quero saudar todos os ouvintes e dizer que é um prazer imenso poder estar aqui no seu programa, compartilhando esse momento, né? Vamos conversar. Amém. E a habilidade do mestre dos mestres, que é quem nos habilita, né? Exatamente. Se não for ele que nos dê essas habilidades, né? Olha, habilidades de pastor, cordelista, sanfoneiro, compositor, missionário, coordenador, analista de sistema, né? Pedagogo, imagina.
Deus é que capacita, né? Exato, Nos dá capacidade. E assim, durante um tempo isso me incomodou um pouco, né? Porque algumas pessoas diziam, não, quem faz tudo não faz nada, né? Mas é assim como Deus nos fez e usa essa habilidade que Ele nos dotou para o seu propósito, né? Então, ao longo dessa trajetória de fé que eu tenho já de mais de 25 anos servindo a Jesus, Amém. e de ministério estamos completando aí 12 anos, né, de ministério, e nessa trajetória Deus tem usado tudo isso que Ele nos deu para abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, da nossa trajetória, já pessoas hoje são músicos, hoje são programadores, outros também estão desenvolvendo habilidades, né, na área de tecnologia e uma série de outras possibilidades, né? Então, com certeza, Deus ele tem um propósito, né? Um projeto com a nossa vida, né? Então, só diga ao Senhor, eis-me aqui, né? O que eu carrego, eu quero compartilhar rapidinho o texto da palavra, né? Em Lucas 16, versículo 15, que é uma ordenança do Senhor, né? Que diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui o texto não fala a forma que essa mensagem vai ser levada, né? Então a gente leva através da música, leva através do cordel, leva através da tecnologia, né? Como a gente já falou, a gente já chegou até no sertão pernambucano a gente já chegou também, né? E em vários outros lugares do mundo que Deus já também nos conduziu. Então é uma alegria poder servir ao Senhor. Amém, pastor Henrique. E eu conheci o trabalho do pastor Henrique, como já falei, né? Meu vizinho, moramos no mesmo condomínio, na panificadora Panrafa. Quero mandar um abraço para todos aí da Panrafa, né? Todos os funcionários e proprietários, da qual nós somos clientes, né? Exato. Aquele delicioso pão. E passando ali na Panrafa, no caixa, eu vi o folheto do pastor Henrique da Penha. Esse folheto aqui, o rumo que Deus traçou para livrar nós do aperreio eterno. Esse folheto aqui, bênção de Deus. Recomendo você acessar as redes sociais do pastor Henrique da Penha, no Instagram, @Henrique da Penha, Instagram, @Henrique da Penha. O WhatsApp do pastor Henrique da Penha é o DDD 81 99705 4042. Você pode convidá-lo aí para sua igreja, para dar esse testemunho missionário através do DDD 81, também o WhatsApp, DDD 81, número 99705 4042. E pelo e-mail do pastor Henrique também, henriquedapenha@gmail.com. Copiou aí? henriquedapenha@gmail.com. E pastor Henrique, sabemos que o trabalho missionário é um trabalho árduo, principalmente o trabalho missionário no sertão, né? Eu creio que o irmão tem bastante experiência, bastante testemunhos maravilhosos e bastante presença, ter presenciado o agir de Deus, né? Na vida das pessoas. Mas me diga uma coisa, como é ser assim, quando o irmão começou como cordelista, escrever cordel, né? Depois sanfoneiro, compositor, missionário, e me diga, coordenador de AMS. AMS é uma sigla. Que a AMS é quando a gente trabalha com sustentação de sistemas. Sistema. Então eu tive, ao longo da vida, acho que tem comecei em 2014, né? Então a gente já vai para quase 12 anos com experiência nessa área, né? Eu trabalho como desenvolvedor desde 2007. Amém. E passei a trabalhar com suporte de sistemas em 2014. Trabalhei na Secretaria Estadual de Saúde e hoje trabalho na multinacional chamada Accenture. E lá a gente tem alguns clientes a quais a gente dá sustentação aos sistemas que esses clientes mantêm junto com a nossa empresa, né? Então a gente tem um prazer muito grande trabalhar com isso, porque eu entendi que a nossa vida ela tem que ter um propósito de resolver um problema. Então quem trabalha com suporte de AMS, ele resolve os problemas que as pessoas estão tendo agora, né? Eu entendi que a nossa vida ela precisa resolver um problema. Tudo que a gente faz, seu trabalho, meu trabalho tem que resolver um problema, tem que trazer uma solução para alguém. Então, se eu estou trabalhando num sistema
onde a pessoa pode fazer a aquisição de um veículo. Aquela pessoa que está tentando comprar o veículo, ela está tentando comprar aquele veículo para realizar um sonho, para socorrer uma pessoa, para resolver ali um problema na sua vida. E quem sabe ele vai sustentar aquele médico que um dia vai fazer a sua cirurgia através daquele carro que ele comprou, no sistema que eu estava dando suporte. Então, veja, Amém. eu penso sempre dessa forma. Tudo que a gente faz, lá na frente tem uma cadeia, entendeu, Cosme? Então, o que eu faço hoje eu tenho que fazer com excelência, porque nisso eu manifesto a maravilha, a grandeza do Deus a qual eu sirvo. Né? Então, a gente tem atendido os nossos clientes da melhor maneira possível. Amém. E como é importante, o cristão tem que fazer tudo realmente, pastor, como o pastor tem falado, pastor Henrique da Penha, com excelência, né? Com dedicação, com ética. Isso. Né? Isso que a Bíblia nos ensina, a tratarmos os nossos patrões, né? Trabalharmos com ética, com honestidade, com afinco, com dedicação. É isso que é a palavra de Deus. Mas, pastor Henrique, me diga o seguinte, e agora? Pastor Henrique aqui, ele também vai dar uma palhinha como sanfoneiro, viu? Ele trouxe a sanfona aqui bonita, sanfona maravilhosa, já dedilhou aqui, né? Foi um pouquinho, né? E falando assim, o senhor perguntou, né, sobre a questão do cordel, né? Do cordel. Eu já escrevo cordel já há alguns anos, né? Esse cordel aqui e tantos outros, né? Me diga uma coisa, pastor Henrique. O primeiro cordel que o irmão escreveu. O primeiro cordel realmente faz um tempo, né? Porque eu comecei escrevendo música. Eu toco desde 2002, né? 2002 foi quando eu tive o primeiro contato ali com o instrumento, né? Então eu comecei a escrever músicas e logo em seguida conheci o cordel, né? E me encantei, mas nunca tinha me envolvido assim para escrever cordel mesmo. Mas na época despertei, acho que tem mais ou menos uns 5 anos, né? Quando eu fiz o primeiro cordel, Folhinha Divina, que é um cordel que fala sobre os eventos da Bíblia, onde a gente fala sobre Adão e Eva, fala sobre Noé. Lembra um pouco da... Ah, não lembro. Faz tempo. E a música tempo. em si? Foi música gospel? Quando Sim. Eu entrei em contato com a música quando entrei na igreja, né? Entrei na igreja em 2001 e no ano seguinte eu já me envolvi com os meninos ali da música e a gente começou a gostar, né? E eu comecei tocando percussão, depois fui para o violão, aí fui para o contrabaixo, teclado, aí fui... Hoje já soma mais de 15 instrumentos, né, que eu toco. Amém. Aí o segundo cordel, o primeiro foi esse? O segundo foi Culpado de Graça, que é um outro cordel também que fala sobre como Jesus recebeu a culpa, né, ali de ser morto ali na cruz, né, ele recebeu aquela culpa. Então esse segundo cordel que eu fiz foi o Culpado de Graça. Então, o Culpado de Graça é um cordel que a gente fala sobre essa culpa, né, de Jesus ali. Eu tenho um trechinho dele, né, que diz assim, ó: pela graça foi culpado, declarado malfeitor, condenado pelo crime de doar tamanho amor. E quando ele deu a vida no lugar do pecador, sua sentença foi lançada sem poder se defender, fez culpado o inocente, pereceu sem merecer. Mas tem um grande segredo que tu precisa saber. Seu nome é Jesus Cristo, judeu filho de José, lá da carpintaria, com a sede em Nazaré. Se dizia filho de Deus, e nele não botaram fé. Amém. Amém. Pastor Henrique, já tem várias pessoas participando conosco pelo YouTube. Você pode participar pelo YouTube conosco, @Rádio Renovação sem acento. Pelo YouTube, @Rádio Renovação sem acento. E também pelo WhatsApp você pode participar mandando sua mensagem ou participar ao vivo também, telefone ligando. 81 é o DDD para quem está nos acompanhando em outros estados do Brasil e é o 987835945. Quero mandar um abraço para o Iveson da CS Brasil, que está nos acompanhando. Muito obrigado, Iveson. Um abraço para você. Agradecer também aqui ao Eduardo Ribeiro. Ele diz aqui: bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço oração por meu filho Gabriel, por libertação de vícios, e está na rua desde quinta-feira à noite. Moro em São Paulo. Deus abençoe a programação. Vamos orar sim, meu irmão. E Deus, viu, meu irmão Eduardo Ribeiro? Confie que Deus é o Deus que responde às orações. A palavra de Deus diz: bati e abri-se-vos-á. Batei, né, e abri-se-vos-á. Não é? Pedi e dá-se-vos-á.
Também queremos agradecer a Rita Lima. Rita Lima, ela diz bom dia, amém. Obrigado, Rita Lima, que está nos ouvindo lá em Enseada dos Corais, eu creio, ali no Cabo de Santo Agostinho. Também está aqui OSG Brasil. Bom dia, Cosme, a paz do Senhor. Meu amigo Bruno está lá de Natal, Rio Grande do Norte, também está nos acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, Bruno. Grande abraço para você. Aí, Luiz Antônio Monteiro Xavier, esse cidadão, esse menino. E ele diz papagaio na escuta. Porque ele é o meu pai, do coração, Amém. Missionário, pastor Tony. Te amo, pastorzão. Pastor Tony, muito obrigado, meu querido senhor. pastor Tony, que é Luiz Antônio Monteiro Xavier, o Exatamente. querido e amado pastor Tony. Ele diz aqui, papagaio na escuta. Papagaio Amém. foi a minha escola de missões. Amém. Foi a primeira Graças viagem a Deus. missionária que eu fiz foi para Papagaio. Amém. Pastor Tony é um professorzão que está lá há mais de 20 anos, né, trabalhando nessa comunidade, pregando o evangelho do Senhor. É um missionário extraordinário. Amém. E o querido Bruno, lá de Natal, Rio Grande do Norte, diz, bom dia, Cosme, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Bruno, Deus continue te abençoando. Mas continuando com o pastor, falamos do primeiro cordel, do segundo. Isso. E o terceiro foi esse que eu conheci. rumo, esse aqui que o senhor conheceu, Esse aqui, né? que eu conheci na Panrafa, né? Fazer Isso. merchandising aqui. Boa. A padaria que nós moramos no condomínio de frente, somos clientes, e eu passando ali no caixa, vi esse folheto, o rumo que Deus traçou para livrar nós do aperreio. Eu achei interessante, perguntei se era grátis, se poderia pegar, e o senhor do caixa disse, claro, pode pegar. E ainda Peguei. tá embaixo escrito, ó, distribuição gratuita, tá vendo aí? E foi interessante, Cosme, esse aqui, porque o segundo cordel que eu fiz, né, que foi o Culpado de Graça, eu tava na época com a minha sanfona quebrada, né? Então é um instrumento assim bem caro e que o conserto tinha um custo elevado. E eu não tava com dinheiro para fazer esse concerto. Então, qual foi a ideia que Deus me deu? Eu imprimi esses cordéis que eu fiz, então eu imprimi os dois. Eu imprimi Folhinha Divina e o Culpado de Graça e fui vender. E vendi os meus cordéis, fui pro evento tocar, levei para vender, os irmãos compraram, deram Amém. oferta e no mesmo dia eu levantei o dinheiro para consertar a sanfona. Deus realiza E milagres. Deus faz milagres. Eu fiquei assim, disse, olha, coisa boa. Agora viu, Ricardo? Eu disse, oxi, agora eu vou vender cordel. Só que, quando eu fiz esse terceiro cordel, que é o rumo que Deus traçou para livrar nós do aperreio eterno, que eu falo aqui do plano da salvação. Então, quando eu fiz esse aqui, aí Deus disse para mim, por que você vai vender? Não, você vai entregar de graça esse aqui. Porque eu dei para você a salvação de graça e você vai ofertar de graça às pessoas. Ainda fez ele resumido, né? Esse Ainda que tá em fiz sua mão. isso. Aqui Esse- é ele completo, o que eu peguei, né? Isso. Tem Completo. 24 estrofes. 24 estrofes. E Ele eu vai, tenho uma versão resumidazinha aqui É. com 7 estrofes, né? O pastor vai falar aí o rumo que Deus, na linguagem Traçou, nordestina, traçou para livrar, na Isso. linguagem nordestina, né? Livrar Nós do aperreio do eterno. aperreio eterno, né? Então, nessa versão reduzida aqui, é justamente para a pessoa pegar no ônibus, está ali no Uber, ela entrar ali e fazer essa leitura rápida e guardar a mensagem, né? E é bem rapidinho, eu vou ler aqui. Diz assim, ó, no princípio Deus criou o céu, a terra e o mar, fez o sol e fez a lua para tudo alumiar, fez o homem e a mulher para da criação cuidar. Tudo isso foi criado para Deus glorificar. Ele fez a humanidade para sempre o exaltar, adorar com alegria para com ele se encontrar. Tudo que o homem precisa é a Deus obedecer, seguir firme os mandamentos para nunca mais esquecer. Já o vacilo do casal fez o mal prevalecer. Auxilia as escrituras para ficar abismado, com o ensino claro que ali tem encontrado. Deus amou a humanidade e enviou seu Filho amado. Jesus Cristo entra em cena como um cordeiro mudo para resolver o dilema. Foi um preço absurdo, se tornando um sacrifício para assim salvar o mundo. Deus espera por você. Crie um relacionamento. Dê uma oportunidade bem aqui nesse momento. E faça logo uma oração e fique livre do tormento. Esse é o primeiro passo para o salvo te tornar. A fé abre toda a porta para você poder passar. Para depois da tua morte, tu na glória ir morar. Amém. E pastor Henrique, cada estrofe dos versos
tem um versículo, né? Exatamente. Na primeira está lá Gênesis 1, do 1 ao 27, que fala quando Deus criou a criação. E numa estrofe lá, que de ali tens encontrado, né? Deus amou a humanidade e enviou seu Filho amado. É o versículo do amor, João 3,16, né? E ainda nessa outra estrofe aqui, Jesus Cristo entra em cena como cordeiro mudo para resolver o dilema. Foi um preço absurdo, se tornando o sacrifício para assim salvar o mundo. João 3,16 novamente. E tem também Mateus 11, né? 11:28, né? Que fala que Deus espera por você, crie um relacionamento, dê uma oportunidade, bem aqui neste momento. Faça logo uma oração e fique livre do tormento. Amém. E Romanos 3,23, no outro verso, dos Cordéis da Graça, do pastor Henrique da Penha, diz: esse é o primeiro passo para um salvo se te tornar. A fé abre toda a porta para você poder passar, para depois da tua morte, tu na glória e morar. Romanos 3:23. Né? Mas pastor Henrique da Penha, e o trabalho assim missionário no sertão, o trabalho também com as comunidades carentes que o irmão tem trabalhado, e o pastor me falou que faz parte da igreja Missão Evangélica Casa do Pai, lá de Jardim Jordão, aqui no Recife, não é isso? Me fala um pouco da igreja, me fala um pouco desse trabalho missionário com as pessoas das favelas, as pessoas carentes, né? E também sobre o trabalho missionário no sertão, os milagres que o irmão presenciou, o que mais te impactou, o que mais marcou em todo o trabalho missionário. E lembrando que o pastor Samuel Alberto, né? Meu amigo Samuca, o queridozinho batera. Samuca, músico também, toca guitarra, bateria, contrabaixo. Começou a tocar na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, em Ponto dos Carvalhos. Lembro do conjunto Cântico dos Anjos. Estou com uma mente boa. Meu amigo é irmão da nossa saudosa doutora, né, fisioterapeuta e cantora Miriam. É o Samuel Alberto, que eu chamo de Zinho, né? Fomos criados juntos, adolescência e juventude, em Ponto dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. E, por coincidência, estudou com o pastor Henrique da Penha, no seminário onde eu estudei também, Seminário Pentecostal do Nordeste. Pastor Thomas, pastor querido, Thomas. Um abraço. Pastor Thomas, eu fiz lá, eu cursei lá o básico em teologia e o médio. Mas vamos ouvir aí as experiências missionárias, o trabalho com as pessoas carentes, que Deus tem usado esse ministério do pastor Henrique da Penha, né? E também já falamos dos Cordéis da Graça, que faz parte também desse ministério. Daqui a pouquinho vamos ver aí o sanfoneiro Henrique da Penha, que toca, que é uma bênção, né? Já deu uma palhinha aqui pra gente, e que Deus ungiu seus dedos nas teclas do acordeão da sanfona nordestina. Amém. Eu vou aproveitar, já que vou começar por aí, né? Pela sanfona, né? Amém. Olha, no ano de 2010 eu sofri um acidente de moto. Nesse acidente eu fiquei sem conseguir andar, porque minha perna ficou muito danificada. Passei 30 dias em casa, parado. E na depressão que bateu na minha porta ali, eu fiquei, né, muito afetado também psicologicamente, né, com aquele acidente, né. Quando eu fui socorrido, o médico disse que não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que fazer, e me mandou para casa com a perna bem danificada. E naquele período que eu estava ali, uma irmã foi lá na minha casa e disse: Deus mandou vir aqui orar pelo senhor. E quando ela orou por mim, Deus usou ela e disse assim: ó, eu tenho uma grande obra na tua vida, meu filho. O inimigo tentou te parar, mas eu, o Senhor, te salvei, te livrei, porque eu vou te usar e te ensinar a tocar sanfona. Amém. Você vai andar os 4 cantos do mundo tocando a sanfona e falando do meu amor. E eu nunca tinha tido contato com a sanfona. Eu não fui para a escola de música para tocar sanfona, aprendi em casa. Então eu me recuperei, voltei para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, uma irmã, que eu não sei quem é até hoje, uma tia dela faleceu e distribuíram ali os bens entre as famílias. E essa irmã recebeu de herança uma sanfona. E ela deixou na igreja e disse assim: eu vou deixar aí porque de repente algum jovem se interessa. E coincidentemente, que não é coincidência, né, Ricardo? A gente entende que Deus não tem coincidência, né? Então ele tem o seu plano. Então quando eu chego na igreja, eu vejo a sanfona, eu falei com o pastor, eu disse: pai,
eu queria levar esse instrumento para eu estudar em casa. Ele disse, olha, pode levar, mas tenha cuidado, né? Que a irmã deixou aí e tal. Aí eu fui para casa e comecei a estudar em casa. E a primeira viagem missionária que eu fiz foi para Papagaio, tocando essa sanfona. Então nessa sanfona foi que eu aprendi em casa com Jesus e fui avançando, estudando, pegando um material ou outro na internet e fui me aperfeiçoando até que em 2017, mais ou menos, no 2018, eu estava com Samuel Berto na viagem para a Alemanha. Fui para a Alemanha, como Deus falou que ia fazer. Fui para a Alemanha, depois fui para Moçambique, fui para os Estados Unidos. E tudo através da música, né? Ô, pastor Henrique, e essa experiência transcultural? Primeira experiência foi a Alemanha. Foi a Alemanha, a primeira vez. É uma experiência transcultural de outra cultura, outro idioma, outros costumes, né? Principalmente assim, a gente tem um contato com o inglês, né, com o espanhol, mas com o alemão, meu Deus, tanto a cultura quanto a língua, a forma deles absorverem o evangelho, né? Aqui o povo brasileiro, ele é um povo assim muito acolhedor, caloroso, mas na Alemanha, o alemão ele é mais reticente. Então, assim, a gente chega assim abraçando o pessoal meio, né, assim, olha, diferente que não lhe conhece, né? Então, e também a gente ser de uma outra cultura, tem um Brasil que é o Brasil que a gente vive, e o Brasil que é vendido lá para fora, né? Então, ele tem toda essa reticência, né? Mas é uma experiência assim, muito boa, dura, difícil, porque se você precisa ganhar ali a pessoa, ganhar confiança, para você começar a levar a mensagem ali do Evangelho. E as igrejas na época na Alemanha, quando o irmão chegou? É bem diferente, né? Porque assim, tem questões de costumes, e uma terra usos e costumes, tudo, né? Bem diferente também. Uma terra que é Lutero, né? Isso que começou. Exato, eu fui na casa do Beethoven também, né? Da música, não podia deixar de ir lá, né? Fomos na casa do Beethoven, né? Tem a história, né? A questão do Lutero, a gente não conseguiu chegar lá na capela. Mas, assim, você respira, vê o evangelho, assim, disseminado em várias questões, principalmente na ordem, na organização, o horário. Meu Deus, aqui o pessoal gosta muito de atrasar, né? Mas lá é muito regular, as pessoas são bem organizadas, né? Tem a palavra muito forte, né, ali. Então, essa questão da cultura, a gente acaba ali tendo alguns impactos por conta da diferença, né, cultural mesmo. A gente é muito de estar abraçando e tal, o pessoal é meio assim. Mas uma coisa que é interessante, Cosme, é que a música, ela conecta. Então, quando a gente começa a tocar músicas que são músicas conhecidas do povo, músicas cristãs que a gente usa aqui, e eles conhecem lá também o instrumental. Foi muito legal a experiência na igreja que a gente foi, e a gente tocou a música Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor é uma música conhecida mundialmente, como Maravilhosa Graça, também que é outra música muito conhecida mundialmente. Lá também, na Alemanha, é Castelo Forte, né? Castelo Forte. Castelo Forte. Então, a linguagem da música, ela é uma linguagem universal. Por isso que eu entendo que Deus ele colocou a música assim tão forte, né, na minha vida, que até quando a gente chega no sertão e vai lá aquelas pessoas também mais reticentes, porque existem lugares no sertão em que a igreja ela deixou algumas máculas, né? A questão religiosa. Né? Por conta da questão dos santos. Então, muitos irmãos com um certo zelo, mas sem tanta responsabilidade, chegou condenando a cultura, condenando os santos e uma série de questões que acaba distanciando as pessoas. Então, quando ele lei de crente eu não quero saber não, mas quando eu chego com a sanfona, e o meu nome é Luiz Henrique, quando eu chego com a sanfona, eu estou perguntando, como é que é teu nome? Eu digo, Luiz. Então, veja, até isso a gente vê o trabalho de Deus. Né? Eu digo, Luiz, é o Gonzaga? Eu disse, não, Luiz Gonzaga não, é Luiz Henrique Penha. Mas olha aqui, eu puxo o fole e toco, né? Ali, e Asa Branca, que é um louvor, ali, uma música, é um hino nordestino, né? Então eu faço ali o solo, então a gente tem, e eu vou fazer daqui a pouco, né? Quando eu puxar a sanfona, eu faço. Então a gente usa como uma ferramenta para trazer as pessoas para perto. Então a gente puxa ali o fole, toca Asa Branca, ele sabe tocar. Então eu faço aquela frasezinha inicial e depois a gente faz uma versão
que junto com o pastor Clóvis, que foi o meu pastor muitos anos, é o meu pastor até hoje, né? 25 anos de que eu encontrei Jesus lá na igreja dele, na Bomba da Metério, no Ministério Yavé Chamar, e onde eu fui ordenado pastor e missionário nessa igreja. Então, Eu morei na Bomba do Emetério. Eu Morou na lembro Bomba dessa do igreja, Emetério? Yavé Chamar. Yavé Chamar. Pronto, Eu lembro sim dessa igreja. Então a gente está lá há 25 anos, né? Fazem 3 anos que ele disse: meu filho, Deus falou comigo que é o tempo de você caminhar sozinho, porque Deus já lhe deu asa. Então pegou o menino e disse: ó, vai-te embora, cuidar, pagar tua conta de luz, tua conta de água e vai-te embora, né? Que é a hora de tu crescer. Então, para a glória de Deus, a gente tem visto a mão do Senhor agir a nosso favor, né? Nesse sentido. Vemos a missão avançar. Então a gente aprendeu com isso. Então, junto com o pastor Clóvis, eu fiz uma versão, né, de Asa Branca, mas respondendo as perguntas a respeito do que é o motivo, né? De qual é o motivo ali da seca do sertão. E a gente canta, né, de uma forma assim bem própria, e as pessoas param para ouvir. Então, aqueles que não queriam saber do evangelho, através da música, a gente começa a trazer para perto as pessoas, a gente consegue se conectar. Então, a música é uma ferramenta que conecta muita gente. Seja lá fora, ou seja no sertão, a música ela transcende as culturas, né? As gerações. Verdade. Mas, pastor Henrique, tem vários participantes ainda conosco. A minha esposa, Josana Oliveira, meu presente de Deus, ela diz: bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós, com bênção sem medidas. O programa está maravilhoso, está repleto de cultura e o essencial, não falta a palavra e a presença de Jesus Cristo. Riquezas da informação, diz: quero ser curado. Com certeza você irá receber essa cura, crendo, né? Porque quem crê alcança. Tenha fé e Deus pode te curar nessa área que você está precisando. A Giovana Carla, lá de Caruaru, viu, pastor Henrique? Giovana Carla, ela diz: bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Giovana. Ela diz aqui: bom dia, pastor Penha. O seu cordel ainda vai muito longe. Sou Carlos Augusto, admirador do missionário Penha, e eu sou grato. É o Carlos Oliveira. É o Carlos Oliveira. Amém, irmão Carlos. Deus abençoe, viu? Vamos chegar por aí também. Caruaru é um lugar que eu gosto muito. Eu compro meu chapéu lá, viu? Caruaru é a Giovana Carla. Que ele falou, a Giovana, né? Ela diz: amém, bom dia, paz do Deus Senhor. abençoe. O Carlos Correia, meu irmão, que é pastor e cantor evangélico lá de Campinas, São Paulo, gravou o CD Braços do Pai, está com 2 ou 3 músicas novas já aí. Ele diz: parabéns por esse trabalho que fala da salvação através do cordel. Amém. Meu irmão pastor Carlos Correia, lá em Campinas, São Paulo. Vamos levar o nosso querido pastor Henrique da Penha, viu, pastor Carlos Correia, aí para Campinas. Vamos Vamos embora. embora. O Surdão, ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, Alagoinhas, Bahia, lá da Bahia. Deus abençoe, povo baiano, querido. Amém. Mas como falei, né? Várias pessoas participando aqui conosco. E o pastor Henrique da Penha, o sanfoneiro de Cristo, né? Vai dar uma palhinha aqui agora na sanfona e nós voltamos a falar dos outros países, né? Vamos. Do sertão. Olha aí, ó, quem sabe faz ao vivo. Pastor Henrique da Penha. Aí quando a gente chega no sertão, né, que eles escutam esse sonzinho, já começa, né? E quem gosta desse som é Borba. Um abraço aí pra Borba, lá da Renesse, da Refinaria Brilimo. Gosta do som nordestino. Aí eles começam a cantar, né? Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação. Né? Eu respondo dessa forma: é por causa do pecado de um povo muito ingrato que rejeitou o amor de Deus quando mandou seu filho amado. Rejeitou o amor de Deus quando mandou seu filho amado. Ó.
Mas se o povo arrepender-se e a Deus pedir perdão, Ele restaura a tua sorte e manda chuva para o sertão. Ele restaura a tua sorte e manda chuva para o sertão. Então a gente consegue se conectar, irmão. E as pessoas param para ouvir, param de beber para escutar. E escuta a palavra do Senhor, né? Então, são formas, né, que a gente faz. E um momento sábio que Deus utiliza para que possamos atingir essas pessoas. Isso. Né? Eu lembro do apóstolo Paulo, no Areópago, né? Isso. Ele olhou vários deuses ali, cada um no seu lugarzinho, né, no seu altar, e tinha um que não tinha nenhuma estátua, estava vazio, e estava escrito ao Deus desconhecido. Justamente Deus usou Paulo para falar do Deus que eles não conheciam, e Paulo usou ali justamente aquele altar que estava ali para referenciar o verdadeiro Deus. Glória a Deus. Né? Como a música e o cordel. Né? E tem muitas músicas, né? Que a gente começou aí, o programa hoje colocou aí, que o Ricardo colocou pra gente, né? Do Sal da Terra. Tem uma música de Marcos Antônio também, que é muito simples a música, mas tem uma letra muito profunda, que eles gostam muito também, né? Que eu canto assim, ó. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro. Toninho do Aripibu. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas o dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Aí diz, ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, nem anjo nem profeta para me dizer, mas olhando para a terra, o céu e o mar, descobriria que existe um supremo ser. Acima disso tudo, existe um alguém, existe um Deus que nunca foi visto por ninguém. O materialista, ele diz que não crê, mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver. Então, quando a gente começa a cantar isso, ele se conecta, né? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, através da música, então, assim, a música, ela tem sido uma ferramenta que Deus tem usado para levar a mensagem, para a gente levar a mensagem do Evangelho, aonde, às vezes, a igreja tem dificuldade de entrar, mas a música entra. Né? Então, eu comecei, no ano de 2012, um grupo de pagode chamado Ministério Tangedor. Ah, meu Deus, o grupo pagode dentro da igreja foi um barulho, Cosme. Que ia tomando seus pagode da igreja. Quase que havia disciplina, né? Rapaz, só não foi porque foi a ideia do pastor presidente. Ele disse porque a gente começou a ganhar um monte de gente para Jesus, um monte de homem. Os camaradas tocavam no pagode, tinha um menino que tocava cavaquinho, pegou o cavaco e tocou, deixou o cavaco lá, já a traça comendo, já as baratas tomando conta. Aí a gente foi fazer uma visita. Quando chegou lá, o menino pegou o cavaquinho. Quando tocou, a barata saiu do buraco lá do cavaquinho. Aí ele disse, não, é porque eu gostava muito de tocar pagode, eu não posso mais porque eu sou crente. Então, poxa, por que não pode? E começou a louvar um hino em ritmo de pagode. Ele disse, mas rapaz, que pastor moderno. E a partir daí nasceu o Ministério Tangedor. Amém. E a gente chegou a ter mais de 20 homens que a gente ganhou para Jesus, através da música, através do pagode. Esses homens hoje usam a música para ganhar outros homens para Jesus, fazem ação social. A gente teve em Papagaio, teve a Missão Acorde, que nessa missão a gente levou mais de 1 tonelada de comida e de roupa, abençoou lá o campo missionário, através desses homens que antes estavam no mundo perdido e hoje toca pagode para a glória de Deus. Amém. E ganharam outros homens para Jesus, né? E nisso a gente tem também levado a música aqui na nossa igreja, né, que o senhor falou. É a Igreja Missão Evangélica Casa do Pai, no Jardim Jordão. Um prazer receber Rosinha aqui, que levou uma palavra, o testemunho dela maravilhoso, né, Rosinha e Mozinho, Amém. Lá para os casais. E lá na Casa do Pai a gente tem também esse trabalho com as crianças, aula de música, aula de informática, né, como o senhor bem mencionou aí, nas favelas. Nós temos o trabalho nessa comunidade em Jardim Jordão, onde tem a igreja e tem a ONG, que é o MIN Social, que é o Ministério Internacional de Misericórdia. E lá nós temos hoje 110 crianças. E essas crianças têm aula de reforço escolar, de alfabetização, de música, de balé, jiu-jitsu. Então a gente pega essas crianças no contraturno escolar, ensina eles ali a informática e todas essas coisas que eu falei. Agora, mesmo de manhã, está lá tendo aula de balé. Amém. Que trabalho maravilhoso. Então é um prazer imenso para a gente poder servir a Deus, servir na comunidade, distribuindo sopa. Ontem nós distribuímos sopa para a comunidade.
pessoas que nunca tinham ido na igreja tiveram a oportunidade de conhecer a igreja através desse trabalho que a gente tem realizado, né? Trabalho social lindo. Pastor, mas tem testemunho desse seu trabalho, viu? O Carlos Oliveira, ele disse: sou testemunha, pois recebi do pastor uma poesia de cordel. O Carlos Oliveira, ele disse: sou de Natal, diácono, capelão e faço parte do cordel. Amém. Esse é o Carlão. Um abraço, Carlão. Querido, Deus abençoe. E tem algo interessante, viu? O Carlão, ele tem um testemunho também extraordinário, né? E a gente conseguiu fazer um cordel também contando a história dele. Amém. Né? Fiz o cordel para ele. E eu também trouxe um cordel para o senhor aqui hoje. Amém. Aqui do programa. Já Daqui a vou pouco ele ler. está já chegando perto do final do programa. Temos 15 minutos ainda. Vai vir o programa O Farol com o pastor Jefferson Luiz, da Igreja de Nazareno, Zona Sul, em Barra de Jangada, que é o nosso pastor. E também a irmã que vai dar um testemunho. O testemunho da irmã é lindo. Rosinha, conheço É um Rosinha. testemunho maravilhoso. É, A irmã Rosinha já está aqui nos estúdios. Ô pastor, também aqui, a minha esposa Josana Oliveira fala: glória a Deus, que resposta maravilhosa para a música Asa Branca. A resposta que o senhor deu, Exato. falando do Evangelho. Parabéns, Deus o abençoe sempre. E pastor Henrique da Penha, e os outros países, depois da Alemanha? As E estivemos em experiências? Moçambique, também ali. Chegamos até em Maputo. E ali a gente passou pouco tempo É um ali. povo que gosta de dançar, gosta de Gosta. música. Moçambique é bênção. Isso. E depois, foi no ano retrasado, fomos para os Estados Unidos, ali em Williston, na Flórida. E essa última experiência foi tremenda, porque nós recebemos a visita de uns missionários americanos, e aqui eles conheceram a nossa missão, conheceram ali aonde, o trabalho que a gente tem realizado. Disse: nós vamos ter uma conferência de missões e queríamos que o senhor fosse lá falar como é que vocês, com tão pouco recurso, conseguem fazer tanta coisa. Glória E a a Deus. gente quer ajudar esse trabalho de vocês, a gente quer participar disso, né? Então ele nos levou a mim, a minha esposa, a minha filha, né? E foi assim, tremenda experiência, porque por nós mesmos a gente não tinha condições de chegar nos Estados Unidos, né? Aí minha esposa disse: eita, meu sonho ir para os Estados Unidos e para Disney. Eu digo: minha filha, mas a gente não está indo passear, a gente não tem recurso. Ela disse: mas eu posso sonhar. Estamos indo né? evangelizar. Né? Ela disse: mas a gente pode sonhar. Amém. Né? E pastora Rebeca, meu amor, minha esposa está aí também acompanhando a gente, né? Então ela disse: mas a gente pode sonhar, né? E nessa experiência que a gente teve lá, a gente pôde ver Deus agir, fazer coisas extraordinárias. Disse: meu sonho era conhecer a Disney. Eu digo: mas a gente não conseguiu nem chegar por conta da gente, quanto mais na Disney. Mas corre, pasme, Deus, ele é um Deus que realiza sonho. Verdade. E quando a gente chegou lá, ela, sem nenhuma pretensão, recebeu ali uma proposta do irmão que perguntou, né? Um dos irmãos da igreja disse: você já conhece a Disney? Ela disse: não. Ela disse: eu tenho uns desejos, né? Aí o irmão disse: pronto, então vocês vão, eu vou abençoar vocês com o ingresso. Amém. Então nos deu o Como Deus ingresso faz, né? para mim, para minha esposa, para Como minha Deus filha, faz. e a gente foi. E realizou o sonho dela, da minha filha, né? E pra gente foi assim, muito gloriosa a experiência de poder estar ali conhecendo aquela cultura, experimentando aquele momento tão glorioso. Amém. Ali, né, Glória a com Deus. minha família. E N outras experiências que a gente teve também, que a gente pôde ver o trabalhar de Deus de forma assim extraordinária. Né? Então, teve uma experiência que eu vou contar bem rapidinho, que a gente estava no avião, subindo, e ela disse: meu filho, será que a gente vai conseguir comprar um tênis? Eu queria comprar um tênis para você lá. Eu digo: meu amor, a gente nem passagem tinha, quanto mais para comprar um dinheiro para comprar um tênis, né? Eu comprei dólar aqui no cartão de crédito, que disseram: não, você tem que estar com dinheiro no bolso para poder entrar no país. Aí eu digo: tá certo. Aí eu fui, não tinha dinheiro, o que eu fiz? Fui lá na loja de câmbio, comprei no cartão de crédito $400. E ela disse: não, vamos comprar um tênis. Eu disse: minha filha, qualquer coisa que a gente tem que multiplicar por 6, porque é muito caro. Mas no resumo, né? A gente chegou na igreja no primeiro dia, Rosinha. Quando a gente chegou na igreja, que terminou o culto, eu recebi uma cartinha, toda em inglês. Dizia assim: Pastor Henrique, Deus falou comigo para abençoar a sua vida com um tênis. Tá aqui. E mandou o dinheiro. Só quem sabia era eu e ela, que a gente conversou em português no avião. E Deus, né? E Deus, mas ele não sabia. Deus, ele sabia. Amém. E
falou lá com a irmã, e a irmã, eu não sei nem quem foi, porque ela nem se identificou. Mandou pelo pastor lá para me entregar. Amém. Estamos recebendo aqui o pastor Jefferson, nosso pastor da Prazer, Igreja pastor. Nazareno, Zona Sul, em Barra de Jangada. Vamos levar ele lá na igreja, viu? O homem é sanfoneiro aqui. Que o pastor Jefferson, eu disse que vinha aqui, bombeiro não tem medo de água, né? Exato. A gente passou com o carro, parecia lancha para chegar aqui. Eu também passei por isso. Infelizmente, algumas ruas de nossa cidade, né? Exato. Aqui em Jaboatão dos Guararapes, deixa a desejar e às vezes até eu creio que não é fácil, né? Entra prefeito, sai prefeito, cada um vai deixando mais situação difícil para o outro. Mas um dia eu creio que Deus vai colocar um verdadeiro homem de Deus aí para fazer com que A chuva mostra tudo, verdade. a gente pare, a população pare de passar por tanto sofrimento, né? Por tanta água, por tanta perreio. Mas pastor, fica à vontade aí. Temos mais cordel que o pastor falou Temos. e do sertão, né? A gente faltou dar uma palhinha do sertão, do trabalho missionário. Isso, e assim, esse trabalho missionário da gente no sertão, ele começou indo fazer visita normalmente com as viagens missionárias, fui tocando, fui pregando, mas Deus ele resolveu fazer algo ainda mais sólido com a gente, né? Como a gente compartilhou com vocês, eu tenho esse trabalho aqui no Jardim Jordão, na ONG, com as crianças que têm todas essas aulas, mas eu, como analista de sistema, né, coordenador de AMS, programador, corre na minha veia o desejo de usar a tecnologia para ser uma ferramenta de abençoar as pessoas e também para que outras pessoas possam se tornar programadores e ganhar o seu recurso através disso, né? São cursos ministrados. Cursos ministrados na área de tecnologia, seja curso básico ou de programação. Então nós iniciamos um projeto dentro da nossa ONG, do MI, chamado 01. O projeto 01 é um projeto de inclusão digital e de programação, em que a gente pega pessoas do zero absoluto e traz ela para o conhecimento Vou me da inscrever no tecnologia. curso, vou me inscrever. Vamos, com certeza. Mas aí o que acontece? Deus ele me sacudiu para o sertão, e quando eu vi lá a dificuldade de recurso financeiro, de conseguir emprego, todos os jovens da cidade, quando quer arrumar emprego, tem que sair da cidade. Sai da cidade porque não tem emprego no interior. Cidades pequenas, geralmente o pessoal trabalha na prefeitura ou em algum comércio que paga muito pouco mesmo. Às vezes tem jovens que ganham R$100 por semana e trabalha 8, 10 horas por dia, né? Então, eu vi na tecnologia uma oportunidade para eles trabalhar home office e ganhar o dinheiro. Seja através de uma edição de vídeo, fazendo conteúdo, produção de conteúdo no Instagram, enfim. Então, tem N maneiras, programando. Eu tenho pessoas que trabalham no meu time aqui em Recife, que a pessoa mora em Salgueiro e entrega igual. Então, eu disse, por que não no sertão? Tem lugares no sertão que não tem água, mas tem fibra ótica, com internet mais rápida, se brincar, do que alguns lugares aqui em Jaboatão. Mas a fibra ótica passa. Então eu disse, se chega a internet, então dá para eles trabalhar pela internet. Então eu recebi um desafio do pastor Jailton, que é de lá de Carnalbeira da Penha, e disse, pastor, você não consegue trazer um curso desse para cá não? Eu disse, rapaz, o desafio é grande, mas bora. Então eu arrecadei 10 computadores, levamos 10 computadores, mesas, mousepad, e levamos tudo para lá, material didático, tudo, e montamos nosso primeiro laboratório de informática no sertão, dentro de uma aldeia indígena. Então nós formamos agora em dezembro 9 alunos, 9 indígenas, que já saíram do zero. E o que é mais glorioso é que na primeira aula, 4 deles aceitaram Jesus. Amém, glória a Deus. E eu creio, e a gente já está abrindo a segunda turma, agora, esse ano de 2026, e o desafio ficou ainda maior. Porque o que Deus falou para mim é que ele estava largando as tendas. Então, no que Deus está ampliando, a gente sabe que é mais trabalho, mas é mais vidas se rendendo ao Senhor. Então, com certeza, é uma ferramenta que Deus está utilizando para a gente poder alcançar mais gente. Então, até o final do ano, a minha meta, no céu de Deus, é ter mais 10 laboratórios no sertão. Amém. E essa semana que passou, eu conversei com um amigo, e ele disse, para o segundo, está faltando quantos computadores? Eu disse, está faltando 4. Ele disse, não falta mais, eu já vou mandar. Glória a Deus. Então, a Deus gente já usa está pessoas. começando o segundo laboratório no sertão. Então, até dezembro, talvez a gente vai estar falando em 10 ou mais, Amém. se essa for a vontade do Pastor Senhor. Henrique, estamos chegando já, falta 5 minutos para finalizarmos o Que programa, pena. Palavra Verdadeira, e começar o programa Farol. Já está aqui conosco o pastor Jefferson Luiz,
como Amém. falei, da Igreja Nazarena, e nos presenteou com chocolate hoje, né? Olha, Ouro branco, é por isso que eu fiquei vermelho também. Mas, pastor Eu Henrique, quero agradecer. fique à vontade para os agradecimentos finais, para novos cordéis, e vamos deixar o seu contato, né? Também Isso. Instagram, WhatsApp, e-mail, para que as pessoas possam participar desse projeto maravilhoso, Cordéis da Graça, o qual eu Isso. conheci, né? Como falei, na padaria, lá Isso. onde compramos pão, né? Eu deixei aqui alguns aí com o Ricardo, né, para ele distribuir com o pessoal. Vamos estar fazendo mais, porque, como eu falei, né, a gente entrega hoje gratuitamente, mas custa, tem um custo. Então, alguns irmãos que tiveram desejo no coração, puder fazer uma oferta, você faz a oferta, e toda a oferta que chega para o cordel é impresso cordel e vai chegar na mão de uma pessoa que vai ser alcançado pela palavra. Amém. Poderosa. Pastor Gerson, não sei se escutou a palha da sanfona, como ele evangelizava com asa branca. Não sei se no carro tá. Quando eu vim no carro, eu vi ele tocando, né? Aí eu pensei que ele ia tocar Asa Luiz branca. Gonzaga. Aí Daqui a o senhor pouco disse- ele Toma a mensagem, né? deixou uma mensagem ali. Glória a Deus, evangelística. Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Pastor Amém. Gerson também é nordestino, viu? É. Fisioterapeuta de primeira, Ei, Glória a Deus. bombeiro militar, apaga fogo, socorre. pela Eita. Quem misericórdia. for socorrido por ele, né? É bom que é o fisioterapeuta aí, problema de osso, uma queda, uma coisa, Já o resolve. bombeiro já está preparado. Deus Glória é a Deus. misericordioso. Eu quero agradecer, irmão José Cosme, pela Amém, meu oportunidade, né? A todos os ouvintes aí que estão ouvindo, ao Ricardo que eu conheci hoje aqui também. Ricardo Lima, Fica à técnico de disposição, som aí. meu querido Ricardo Lima, um prazer imenso. Eu trouxe aqui também de presente para o senhor, Cosme, um livro, que é o livro da pastora Rebeca, minha esposa, Pai de Órfão, que aí o senhor pode ler e depois convidá-la para ela compartilhar rapidamente o Amém, testemunho já está dela. convidada, que benção. Viu? E eu fiz um cordel aqui para o senhor, em homenagem aqui ao programa Amém. da rádio, que diz assim, ó. Ótimo. O cordel no som de sanfona, para Ah. ficar gravado, Aqui o texto, né? A sanfona ainda não. Aí vamos lá, diz Ei. assim, ó. Porque, olha, pra decorar, depois, olha, eu não sei de você, mas eu tive Covid, eu passei 6 dias na UTI, eu pensei que eu ia morrer, viu? Em a minha esposa 2020, tive 2 vezes, mas Deus não me levou não, disse que eu tinha obra para terminar. pronto, foi a mesma coisa comigo, eu passei 6 dias na Minha UTI, e esposa na também. época eu tinha 177 quilos, imagine. Eu nem cabia nessa cadeira que eu tô sentado aqui hoje, eu perdi 50 Eu quilos. não podia nem pegar a sanfona. Pois é. Fez tudo, né? Então, foi assim, um livramento que Deus me deu. E eu disse, Deus, eu falei com a minha esposa, disse, olha, vou me despedir da senhora, que já terminou meus dias. Eu disse, vai nada, eu tenho mais coisa para fazer com você. Então, já faz 6 anos que eu passei por esse vale e estou aqui agradecendo a Deus, né? Glória a Deus. Mas vamos lá, diz assim, ó. Pela tecnologia eu posso me conectar. Onde o meu pé não tocou, minha voz pode chegar. Pela rádio ou internet, norte, sul, leste e oeste. Modo de gente abençoar. Na rádio Renovação, cá estou eu aqui falando. Do outro lado do mundo tem alguém me escutando. Esteja aqui ou acolá, basta se conectar para ir se conectando. Sábado de manhãzinha, bem pertinho das 9 horas. Na 90.7, transmissão FM. Sintonize e vem-te embora. É a palavra verdadeira, não é uma brincadeira. Deus está falando agora. Aleluia. José Cosme Caba Macho, bichinho é radialista. Tá fechado com a palavra, é ousado na entrevista. Um canal abençoado, é com Deus acoleado, missionário evangelista. A hora já passou. Não vou nem me arrudear para não passar do horário. Vim o diretor reclamar. E ao querido locutor, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Aleluia. Amém. Lindo, Glória. lindo. Olha o cordel maravilhoso aí, né? Como Deus faz, como Deus usa, né? Cada um de nós e dá essas ferramentas, né? Ao pastor. O pastor Henrique da Penha, fica à Muito vontade para obrigado. fazer as suas considerações finais. E já está aqui o pastor Jefferson Luiz, Amém. nosso pastor também da Igreja Nazarena do Zona Sul, em Barra de Jangada, que vai falar também depois no início os ganhadores do sorteio Isso, das 2 cestas. exatamente. Nossa igreja está em reforma e a igreja criou 2 cestas maravilhosas, né? Um tempo de agradecimento. Mas fica à vontade aí. Amém. Então eu quero agradecer aí ao José Corre pelo convite, né? Ao Ricardo Lima, que apoiou aqui a gente, a todos vocês ouvintes que estiveram aí ouvindo. Né? E se você quiser apoiar, veja que a missão não é minha, a missão é do Senhor. Então eu preciso levantar computadores para levar para o sertão e através da mensagem que a gente leva da tecnologia, do conhecimento, a gente tem pessoas que já estão trabalhando em multinacionais, jovens que estavam sem expectativa
e já tem começado ali a trabalhar na área de tecnologia. Então, se a gente tiver pessoas, algum ouvinte aí que Deus tocou no seu coração, você tem um computador, quer abençoar com o notebook, procura a gente e a gente com certeza vai estar aí direcionando para o sertão, e pessoas que ainda não conhecem Jesus vão conhecer Jesus, vão ter a sua vida transformada, vão poder ter uma profissão e ganhar o seu próprio dinheiro e viver naquela terra maravilhosa que é o sertão. Você precisa sair fugindo, né, ter o êxodo, né, do sertão. Que Deus abençoe a todos. Ore por nós. Pastor Henrique da Penha aqui ao seu dispor para servir o reino de Deus. Deus abençoe. Amém. O pastor Henrique da Penha vai deixar aí suas redes sociais para você entrar em contato com ele, o Instagram dele, o WhatsApp, o e-mail, para você convidar também para ele participar da tua igreja aí, fazer esse trabalho maravilhoso da música sertaneja, do cordel. Amém. Bem fácil. Henrique da Penha, meu e-mail, @gmail.com. É também o meu Pix, fica fácil. henriquedapenha@gmail.com. A minha rede social, Henrique da Penha, o @Henrique da Penha no Instagram. Né? O site também, henriquedapenha.com.br. Se é lá no Facebook, Henrique da Penha. Meu telefone no WhatsApp é 819-9705-4042. 819-9705-4042. Estou acessível, tá lá. Precisar, estamos à disposição para tocar, cantar, pregar, evangelizar, ensinar programação e quem sabe, né? Na sua igreja, se você quiser, pastor, eu quero começar um projeto social, a gente também ajuda a você iniciar um trabalho social também na sua comunidade de fé. Deus abençoe. Amém. Minha gratidão ao querido pastor, sanfoneiro, cordelista, compositor, missionário, né? Coordenador do AMS, analista de sistemas e professor, Henrique da Penha. Muito obrigado. Muito obrigado. A graça de Deus esteja sempre e continue sempre presente na sua vida, nesse ministério tanto pastoral como missionário que Deus tem te usado e tem te levado a tantos e tantos cantos, não só do Brasil, mas até de outros países do mundo. Amém. E esse trabalho lindo de ganhar vidas para Jesus. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma Palavra Verdadeira, prometendo voltar no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, sorria mesmo que o seu sorriso seja triste, porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Chegando aí agora o pastor Jefferson Luiz com o programa Um Farol, da Igreja do Nazareno, no Farol, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil.